dividi aquela aula em duas. Então hoje nós vamos falar sobre árvore de probabilidades, tá certo? A árvore de probabilidades é uma ferramenta, né, que nós temos dentro da matemática para poder ajudar a solucionar problemas que envolvam cálculo de probabilidades quando a gente trabalha com muitos estágios, né? Tipo, vocês já estudaram, já estudamos, né? Vamos só relembrar, eu sei que tem um pouco de tempo já, mas vamos estudar, vamos relembrar o que era probabilidade, né? Lembra o que era probabilidade? Probabilidade de um evento, por exemplo, eu tenho um evento A, por exemplo, eu tenho um evento A, então a probabilidade de acontecer um evento A é o quê? É a divisão do quê? Daquilo que eu quero, né? Para ficar assim bem mais fácil para vocês entenderem, é aquilo que eu quero dividido por aquilo que eu tenho. Tá certo? Então, relembrando isso, faz parte da última aula, isso é probabilidade. Por exemplo, se um evento A é lançar um dado ao ar, aí eu pergunto para vocês, qual que é a probabilidade de sair números pares quando eu lanço um dado ao ar, tá? Então, qual que é a probabilidade de sair números pares? Os números, vocês sabem, né, que nós temos aqui o espaço amostral. O espaço amostral, no caso de um dado, é o quê? É os números que podem sair, né? Então, eu tenho 1, tenho 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Essas são as possibilidades quando eu lanço um dado. Ok? Essas são as possibilidades quando eu lanço o dado. Então, qual que seria a probabilidade de, ao lançar um dado, sair números pares voltados para cima? Ou seja, então, a probabilidade do evento A vai ser o quê? Vai ser aquilo que eu quero. O que eu quero? Eu quero números pares. Quantos números pares eu tenho no espaço amostral? Tenho 2, o 4 e o 6. Ou seja, eu tenho 3 possibilidades. E quanto eu tenho? É o total. Eu tenho 6 números que podem cair. Pode cair qualquer um desses voltado para cima. Então, eu tenho 6. Então, qual que seria a probabilidade do evento A, nesse caso? Se eu divido por 3 em cima e embaixo, né? Simplifica. Ó. Aqui dá 1, aqui dá 2. Ou seja, meio. Transformando isso em porcentagem, seria o quê? 50%. Tá? Isso foi o que a gente estudou nas aulas anteriores, aí, só relembrando probabilidade, tá? Só estou relembrando por enquanto. Então, o que vem a ser um diagrama de árvore? Um diagrama de árvore eu uso quando vocês estão bem quietinho na sala aí. Diagrama de árvore, então, é uma ferramenta matemática que nós utilizamos para poder resolver problemas que envolvam muitos estágios, tá certo? Muitos estágios. No caso ali, eu coloquei um exemplo de lançar um dado, né? De lançar um dado. Aqui, ó, problemas com muitos estágios. E se eu tivesse falado para vocês que eu ia lançar 2 dados consecutivos, não é? Ou se eu tivesse que lançar 2 moedas consecutivas, tá certo? Então aí eu passo a ter mais de um estágio, correto? Porque um estágio seria eu lançar uma moeda. Aí se eu pergunto para você assim, ó, eu lanço uma moeda ao ar, qual é a probabilidade
dessa moeda cair cara? Ora, eu tenho uma possibilidade em duas, que ela pode sair cara ou coroa. Então eu tenho 50%, correto? Daí vem a ideia probabilidade. Ok? Então, se eu tenho duas moedas, eu lanço uma e depois lanço a outra, então aí eu passo a ter mais de um estágio. Porque na primeira moeda pode cair tanto cara quanto coroa, mas na segunda moeda também. Então vamos pegar esse exemplo aqui, ó, tá? Para quem já assistiu o vídeo, já deve estar fazendo atividade e só tirando dúvidas, tá certo? Então olha só, uma árvore de probabilidade, ela tem esse formato aí. Esse ponto aqui, o ponto inicial, é o que nós chamamos de evento certo. Por quê? Porque nesse ponto, a probabilidade de acontecer alguma coisa é 100%. Por quê? Porque no caso eu estou com uma moeda na mão, eu vou lançar ela para o ar, enquanto eu não lançar ela para o ar, eu tenho 100% de chance, porque ela está parada ali, tá certo? Não saiu nada ainda. Agora, quando eu lanço ela para o ar, eu tenho uma divisão. Isso daqui, ó, nós chamamos de galho, de ramo, tá? O comprimento todo é um galho, mas isso aqui nós chamamos de ramo. Então, quando eu saio do evento certo, eu passo a ter dois ramos. Porque pode sair cara, quanto pode sair coroa. E no meio desses ramos, certo? No meio desses ramos, eu escrevo justamente a probabilidade, ó. Tá? Então, nesse caso aí, eu tenho probabilidade de 0,5, que é a metade de 1, porque o evento certo era 1, correto? O evento certo era 1. Era 1. Agora eu dividi esse evento em duas partes, correto? E por outro lado, eu também tenho 0,5 de chance de sair coroa, que eu estou dividindo, correto? Vai ser sempre assim, 0,5, 0,5? Não, é que depende, no caso, da moeda. Se eu tivesse, por exemplo, o dado, então eu poderia sair o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Então, eu teria 6 ramos aí, no caso. Teria 6 ramos e cada ramo seria o quê? 1/6, porque eu tenho uma chance em 6. Então, eu teria 6 ramos, no caso, do lançamento de um dado. Então, continuando, eu lancei a primeira moeda. Ok, depois que eu lancei a primeira moeda, a segunda moeda, agora, vou lançar a segunda moeda. Então, a segunda moeda, ela pode ser ou cara, eu passo a ter esse ramo aqui, ou coroa, eu passo a ter esse outro ramo aqui. Tá certo? E da mesma maneira que no anterior, nós temos a probabilidade de sair cara como sendo 0,5 e temos a probabilidade de sair coroa também como 0,5. Da mesma maneira que nós fizemos no outro. Tá certo? Isso se a primeira moeda sair cara. Mas e se a primeira moeda sair coroa? Ora, se a primeira moeda sair coroa, a segunda moeda ela pode sair cara também, ou pode sair coroa. Tá certo? E aí eu tenho também a mesma probabilidade. Eu tenho 0,5 para cara e tenho 0,5 para coroa. Beleza? Então, isso nós chamamos de árvore de probabilidade, correto? Agora, eu perguntaria, olhando para essa árvore, como que nós calculamos probabilidades? Veja, a probabilidade é calculada através da multiplicação de cada ramo, tá certo? Então, por exemplo, vocês estão em vista da árvore aí, eu vou diminuir aqui, antes de falar desse roteiro, eu vou colocar um exemplo aqui de como limpar essa página. Então eu pergunto, eu vou desenhar aqui mais ou menos como que está o nosso desenho lá.
tá? Olha, eu tenho aqui o evento certo, divide, aí eu tenho cara, coroa, depois divide novamente. Isso aqui nós chamamos de eventos irmãos, tá? Lembrando que a soma deles sempre vai dar 1, tá? Ou 100%. Aqui vai dividir novamente. Então, novamente, eu tenho cara ou coroa. E aqui vai dividir novamente. Novamente, eu vou ter cara ou coroa. Ok? Então, aí eu pergunto para vocês assim. Qual que é a probabilidade de eu lançar duas moedas ao ar e obter duas coroas? Então, o evento que eu quero agora, eu vou chamar de evento A. O evento A, eu quero obter, no lançamento de duas moedas, eu quero obter duas coroas. E aí, como que eu faço? Então, o que eu quero calcular é a probabilidade do evento A. Qual é o evento A? Obter duas coroas. Ora, nesse caso, para eu calcular esse evento, o que eu tenho que fazer? Eu vou olhar aonde está o que me interessa. O que me interessa, correto? Então, o que me interessa é o quê? É o ramo onde eu tenho duas coroas. Qual é o ramo que eu tenho duas coroas? Não é esse ramo aqui, ó? Estou pintando ele de amarelo. Esse ramo aqui é o ramo que eu tenho duas coroas. Então, como é que eu faço para calcular essa probabilidade de obter duas coroas? Simples. Basta multiplicar os dois eventos. Basta multiplicar os dois eventos. Ou seja, o primeiro aqui para poder acontecer, a gente sabe que é de 0,5. O segundo também é de 0,5. Não está escrevendo. Aí. Então, como é que eu calculo a probabilidade de A nesse caso? Basta pegar o 0,5 do primeiro evento, que foi a primeira probabilidade, e multiplicar por 0,5, que foi a segunda probabilidade. Então, qual que é a probabilidade do meu evento A? 0,5 vezes 0,5, isso aqui vai dar 0,25 ou 25%. Tá certo? Claro que alguém poderia dizer, professor, mas isso é muito lógico. Não, é lógico porque nós estamos trabalhando com eventos de 0,5, 0,5, eventos que é metade e tal, então é fácil ver aí que eu tenho 25% de chance. Por quê? Porque eu tenho 4 ramos, tá certo? Mas em alguns problemas, como nós vamos ver a seguir, que eu vou resolver um problema, vocês vão ver que vocês conseguindo desenhar essa árvore para solucionar os problemas, vai se tornar muito fácil, ok? Então, vamos ver agora um roteiro. Vamos ver agora um roteiro para poder solucionar problemas envolvendo árvore de probabilidade. Bom, como que eu faço para poder verificar se eu posso? Bom, como que eu faço para poder verificar se eu posso utilizar essa ferramenta? Porque eu tenho que saber também, não é sempre que eu vou poder, tá? Às vezes não funciona. Mas eu posso garantir para você que em algumas provas eu já obtive muito sucesso lembrando de fazer isso daqui. Porque você consegue ter uma visão muito ampla do problema. Então, o que eu faço? Primeiro, eu verifico se o problema possui vários estágios. Então eu olho lá para o problema e vejo se o problema possui vários estágios. É a primeira condição para eu conseguir resolver esses problemas. Ou seja, eu vejo que uma coisa acontece e outra coisa acontece logo depois. Por exemplo,
a pessoa escolher por dois produtos diferentes. Uma pessoa escolhe por um produto X, a outra pessoa escolhe um produto Y, e tem pessoas que escolhem tanto pelo X quanto pelo Y, por exemplo. Então, quer dizer, o primeiro é as pessoas que escolhem X e a pessoa que escolhe Y. E aquela que escolheu X, ela passa a escolher Y depois, por exemplo. Tá? Nós vamos resolver alguns problemas logo em seguida aí. Então, o segundo ponto do roteiro é fazer um esboço da árvore. Então, você faz o esboço. Geralmente, a maioria dos problemas, as árvores possuem esse mesmo formato. Ou seja, você vai ter uma divisão, dois galhos, e depois dois galhos e dois galhos. Tá? Dois ramos e depois dois ramos cada um, formando no total 4 galhos. Tá certo? Geralmente a árvore é o máximo que acontece. É muito difícil aparecer um problema que aparecem 3 ramos no começo e depois mais 3, 6, 9 no segundo. É muito difícil. Tá? Às vezes aparece problema com dado, mas não significa que você precisa desenhar todos. Você desenha aqueles que te interessam. Tá certo? Então, primeiro você faz. Então, segundo, você desenha essa árvore e preenche os nós com os dados do problema. O que é preencher o nó? Igual eu falei ali, ó. Quando eu lanço uma moeda, eu posso ter cara, posso ter coroa. Né? Depois eu posso ter cara e coroa de novo e cara e coroa na segunda moeda. Ah, professor, mas se eu, ao invés de uma moeda, eu tivesse um dado, eu lanço uma moeda e um dado. Ora, então quer dizer que no primeiro você teria o lançamento da moeda, seria cara e coroa, e depois na cara você teria 6 opções do dado. Então você teria 6 ramos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 para o primeiro e 1, 2, 3, 4, 5, 6 para o segundo. E aí o problema poderia te perguntar qual é a probabilidade de eu conseguir cara e o número 6 no lançamento de uma moeda. Se você conseguiu acompanhar o desenho, a cara é 0,5 e o dado seria 1/6. Então seria 0,5 vezes 1/6, né? 0,5 é meio, né? Então seria meio vezes 1/6. Então você teria o quê? 1/12. Essa seria a probabilidade. Olha como é que fica simples quando você consegue visualizar a árvore. Então quer dizer que se eu lanço um dado e uma moeda, e eu quero saber qual a probabilidade de sair cara na moeda e sair o número 6 no dado, eu tenho 1/12. Tá? Aí dividindo 1/12 aí vai dar 0,08, 0,09 aproximadamente. Tá? Então, o segundo item do nosso roteiro, você faz um esboço da árvore e preenche os nós e os ramos, tá? Com os dados do problema. Depois você vai preencher com a chance de ocorrência que está sendo fornecido no problema. Por exemplo, no caso da moeda, é 0,5 e 0,5, mas nem todos os problemas vai ser de moeda. Então, às vezes, o problema vai te dar uma chance de ocorrer uma coisa e vai falar para você que é 0,2, ou 0,3, ou 0,8, como nos problemas como no exemplo que nós vamos fazer logo embaixo. Aí você preenche aquilo que o problema está te dando. Você coloca todas as chances ali. O que é chances? É a probabilidade de ocorrência de cada um deles. Tá? Lembra que no enunciado esses valores podem aparecer em fração. Tá? Pode falar que é meio, 1/3, 1/4, 1/6, ou pode aparecer também em decimal, pode falar que é 0,2, 0,3, 0,5, ou pode aparecer em porcentagem, pode falar para você que é 10%, 20%, 25%, 50%. E o que você tem que fazer? Ora, seja do jeito que aparecer, você tem que sempre transformar em decimal, certo? Em fração também funciona, depois você tem que fazer os cálculos. Mas se aparecer em porcentagem, você tem que transformar. Tá? Como que transforma em porcentagem? Eu tenho 10%. 10%, 0,1. É só pegar o 10 e dividir por 100. Todo número. Eu tenho 50%. É 50 dividido por 100. E assim sucessivamente. Bom, beleza? Então, o quarto passo, você vai preencher os galhos restantes com as chances de ocorrência que não apareceu no problema, com os restantes, porque às vezes o problema vai te dar algumas probabilidades, mas não vai te dar todas. Aí você fala, professor, mas como que eu faço para calcular as outras? Ora, nós acabamos de dizer que todos os eventos certos são 1, tá? Todo evento certo é 1.
Então, por exemplo, se o problema te dá um ramo e fala que é 0,2, quanto que vai ser o outro ramo? 0,8. Se o problema te fala que é 0,7 e 0,75, quanto que vai ser o outro ramo? 0,25. Então você tem que preencher todos os ramos com as respectivas chances de ocorrência, certo? Então esse é o item 4. E por fim, você vai verificar o que está sendo pedido no problema e vai circular aquele ramo que equivale ao que está sendo pedido no problema. Qual que vai ser a solução então? A multiplicação das respectivas chances de ocorrência. Você vai pegar os dois ramos onde está os valores das chances e vai multiplicá-los. Ok? Beleza. Vamos ver esse problema aí, ó. Uma urna contém 4 bolas brancas e 6 bolas vermelhas. Então, dessa urna eu retiro 2 bolas sem reposição. Cuidado com essa palavra sem reposição, tá? Porque em muitos problemas isso aparece. Eles vão falar se é com reposição ou se é sem reposição. Ele está falando que é sem reposição. O que significa? Significa que eu tiro uma bola e não coloco ela de novo na urna. Tá certo? Então eu vou retirar 2, mas eu retiro a primeira e não coloco ela de volta na urna. Tá certo? Então ele pergunta, qual é a probabilidade de ambas serem brancas? Ok, então vamos fazer... Vou pegar uma outra página. Então vamos lá. Então são 4 brancas e 6 vermelhas. Então eu tenho 4 bolas brancas, eu vou anotar aqui, ó, eu tenho, para não esquecer, eu tenho 4 bolas brancas e tenho 6 bolas vermelhas. Então, o que ele está pedindo? Ora, ele está pedindo a probabilidade de eu obter 2 bolas brancas. Então ele quer, vamos chamar as bolas brancas de B e a bola vermelha de V. Então eu tenho B e B. Ele quer isso aqui, ó. É isso que ele quer saber. Qual a probabilidade de sair 2 bolas brancas sem reposição? Então, vamos lá. Nesse caso aí, vamos desenhar a nossa árvore de probabilidade. Então eu tenho o evento certo, tem o evento certo, está aqui. Eu vou tirar a primeira bola. Essa primeira bola, ou ela é branca ou ela é vermelha, correto? Então eu vou preencher aqui os meus 2 ramos. Esse aqui é branco, pode ser uma bola branca, essa primeira aqui, ou pode ser vermelha. Depois que eu tirei a primeira bola, eu vou tirar a segunda. A segunda bola, eu vou ter 2 opções para ela também. A primeira bola, ela pode ser, de novo, ela pode ser branca, ou eu posso tirar uma bola vermelha, nada me impede. E do outro lado, se por acaso eu tirei uma vermelha, a segunda bola também pode ser branca, ou pode ser vermelha. Então, essa é a minha árvore de probabilidade. Agora nós vamos preencher com, como disse o problema, com as respectivas chances de ocorrência. Tá certo? Então, aumentar ela aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Na hora que eu tiro a primeira bola, qual é a chance que eu tenho de tirar uma bola branca? Ora, quantas bolas brancas eu tenho? 6. Quantas bolas no total eu tenho? 10. Então quer dizer que das 10 bolas, para eu poder tirar
uma branca, eu tenho que tirar 4 em 10, correto? Então, eu tenho que tirar 4 em 10, que seria 0,4. Essa é a minha probabilidade de eu tirar a primeira bola branca. Agora, e se eu quiser... E qual que é a chance de eu tirar uma bola vermelha? Quantas bolas vermelhas eu tenho? 6. Quantas bolas no total eu tenho? 10. Então, seria 6 décimos, ou 0,6. Correto? Essa é a chance de eu tirar uma bola branca e uma bola vermelha na primeira bola. Agora, lembrando que é sem reposição. Então, aquela que eu tirei antes, ela não volta para a urna. Então, agora vamos para o segundo ramo. Como ficaria o segundo ramo? Ora, veja que a primeira bola que eu tirei no primeiro ramo era branca. Então, quer dizer que agora eu não tenho mais 4 bolas brancas. Eu só tenho 3. E quantas bolas eu tenho dentro do saquinho agora? Eu tenho 9, correto? Porque eu tinha 10, tirei uma, agora eu tenho 9 bolas. E a bola branca agora, só 3 que me interessa, porque uma já saiu. Então, eu teria o quê? 3 nonos. 5 de chance de tirar outra bola branca. Agora, se a primeira bola branca saiu e eu quero saber agora, eu quero tirar uma bola vermelha. Veja, as bolas vermelhas não saiu na primeira. Então, quer dizer que eu ainda tenho 6 bolas vermelhas. Só que eu tenho uma bola a menos, porque uma branca já saiu. Então, quanto que eu tenho de chance de tirar uma bola vermelha? Ora, eu tenho 6 bolas vermelhas em 9, correto? Ou seja, eu tenho 6 nonos. 6 nonos... 6 nonos, simplificando em cima por 3, eu tenho 2 terços, correto? 2 terços. Se eu pegar 2 e dividir por 3, isso vai dar 0,66 aproximadamente. Então, vou colocar tudo em decimal, tá? Então, tem uma dízima periódica aí, vou colocar aqui, ó, vou colocar 0,6 só, não tem necessidade de ser muito exato, tá? Bom, vamos para o próximo ramo agora. A primeira bola que saiu é vermelha. Agora eu quero tirar uma branca. Qual a chance que eu tenho de tirar uma branca agora? Sendo que uma vermelha já saiu. Ora, a branca eu continuo tendo as 4. Só que agora eu não tenho 10 bolas mais, porque uma vermelha já saiu. Então eu tenho 4 nonos. Correto? Eu tenho 4 nonos. Eu tenho 4 bolas em 9. Se eu pegar e dividir 4 por 9, vai dar 0,44, aproximadamente, tá? Eu vou colocar aqui 0,4, tá? Agora, se eu tirei uma bola vermelha e eu quero saber a chance para tirar outra bola vermelha. Agora, para tirar outra vermelha, então, embaixo, eu tenho... já saiu uma vermelha, então eu passo a ter 5 bolas, correto? Eu tenho 5 bolas. Em quantas? Em 9. Então, eu tenho 5 dividido para 9. Né? Isso aqui vai dar 0,55. Eu vou arredondar para 0,6. 0,55. Eu vou arredondar para 0,6. Tá? Até porque tem que dar 1. Foi bem lembrado aí pela Josiane que cada par de ramo irmão tem que dar sempre 1. Tá? Isso é até interessante para você verificar suas contas. Como eu ainda estava completando o outro aqui, eu não tinha feito essa atenção. Beleza? Bom, aí o problema pergunta, qual é a probabilidade de sair branca e branca? Olha, agora ficou fácil, né? Eu olho aí para o meu problema, veja onde tem branca e branca. O único ramo que tem branco e branco, o único galho que tem branco e branco é esse aqui, ó. Né? Então, qual que é a probabilidade de eu lançar 2 bolas e sair branca e branca?
Ora, a probabilidade é de 0,4 vezes 0,3. Fazendo essa conta aqui, isso aqui vai dar 0,12. Ou, tá? Lembrando que isso é tudo aproximado, tá? 12%. Mas essa aproximação não impede. Iria dar 12, porque aqui é 0,33, então ia dar 12, e uns quebrado. Beleza? Alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui ver se... Então, a letra B está perguntando o seguinte: qual é a probabilidade da segunda ser branca? Ou seja, a primeira não importa, a primeira pode ser qualquer uma. Ele quer saber só a chance da segunda ser branca. Vamos voltar lá então? Veja, quais são os ramos onde tem branco? A segunda é branca. Olha que a segunda é branca aqui, ó. A segunda é branca aqui e a segunda é branca aqui. Beleza? Então, os ramos que tem a segunda bola branca é esse que já está pintado, que nós usamos no primeiro problema. E o outro ramo é esse aqui, ó. Ó, vem para cá e depois vem para cá. Esses são os dois ramos onde eu tenho bola branca. Então, como é que eu faço para calcular a probabilidade desses dois ramos? Ora, basta multiplicar cada um deles e somar. Veja que nesse caso, a gente soma os resultados. Por que a gente soma o resultado? Lembra que nós estudamos sobre o princípio multiplicativo. Toda vez que você tem uma probabilidade com outra probabilidade, você multiplica. Agora, nesse caso aqui, eu tenho duas probabilidades diferentes e eu quero saber o total. Então, nesse caso, eu tenho que somar. Ok? Então, eu vou somar os resultados. Vou calcular o dessa segunda, né, que é a probabilidade de qualquer coisa e a segunda ser branca. Então, eu vou escrever aqui embaixo. Vou escrever aqui a probabilidade da segunda bola ser branca. Então, a probabilidade, vou colocar assim, ó, segunda bola ser branca, tá? A segunda ser branca. Não importa a primeira, tá? Bom, a primeira nós já calculamos, né? É 0,12, ó. O primeiro ramo nós já calculamos no item anterior, no item A do problema. Esse daqui é o item A. No item A do problema nós já calculamos o primeiro ramo, que deu 0,12. Agora eu vou somar com o segundo ramo. Quanto que dá o segundo ramo? Eu tenho que fazer 0,6 vezes 0,4. Isso dá quanto? Isso dá 0,4 vezes 6, 24. Então dá 0,24. Ou seja, 0,36. Que dá a mesma coisa que 36%. Então, quer dizer que eu tenho... O que esse resultado significa para mim? Esse resultado significa que eu tenho, ao pegar uma urna com 10 bolas, a primeira não importa qual que eu tiro, eu quero saber qual que é a chance de eu tirar a segunda bola branca. Então, quer dizer que eu tenho 36% e uns quebrado, claro. Eu tenho 36% e uns quebrado, claro. Eu tenho 36% e uns quebrado de tirar a segunda bola branca, não importando qual que seja a primeira. Certo? Perceberam os probleminhas, como esses problemas são interessantes, como utilizar a árvore de probabilidade? Parecido com o exemplo que eu coloquei lá. Vocês podem tentar fazer eles depois para poder treinar. Eu vou fazer esse aí da Sesgran Hill aí do Rio de Janeiro, de 2016, para vocês entenderem como que esse problema pode aparecer numa questão de vestibular. Tá? Para vocês que vão estar prestando aí Enem, não sei se vai ter Enem agora, mas se não tivesse, eles vão ter mais tempo para poder se preparar, não importa.
mas vocês vão prestar vestibular. Pelo menos todos, 90% de vocês alegaram que ia prestar vestibular. Então vamos lá. Olha que interessante esse problema. A probabilidade de Carlos viajar no próximo final de semana é de 60%. Tá? Quando ele viaja, a probabilidade de ele descansar é de 80%. E quando ele não viaja, a probabilidade de ele descansar é de 40%. Pergunta: qual é a probabilidade de Carlos descansar no próximo final de semana? Olha só que perguntinha tranquila, que dá para você montar a árvore até de cabeça, mas numa outra situação eu acho que ficaria meio complicado, tá? Sem conhecer a árvore de probabilidades. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é montar a nossa árvore. Coisa que nós vamos fazer é montar a nossa árvore. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho o evento certo. Vou ver os eventos primeiro. Vamos chamar de evento V o fato de Carlos viajar. Carlos viaja. E vamos chamar de evento D Carlos descansa. Pronto, Carlos descansa. Veja, é muito importante quando você pegar um problema, você conseguir tirar do problema os seus eventos, tá certo? Seguinte, ó, o que tem que dar 100%, eu vou circular aqui, tá? Vou circular. O que tem que dar 100% é isso daqui, ó. Eu vou circular aqui de verde marrom aqui. Ó, o que tem que dar 100% é isso aqui, ó. Isso aqui são os ramos irmãos, tá? Aqui tem que dar 100%, tem que dar 1, tá? E aqui, ó, também tem que dar 100% ou tem que dar 1, tá? Eu não precisaria nem ter feito a conta do vermelho se uma vez que eu coloquei que o outro dá 0,4, não precisaria nem ter feito a conta. Isso aqui sempre vai dar 1. E outro lugar que também dá 1 é aqui, ó. Tá? Então, para cada galho irmão, galhos irmãos, né? Eu tenho que ter sempre 1 ou 100%. Correto? Você vai entender mais agora no exemplo. Agora, então, eu tenho esses dois eventos aí, certo? Tenho esses dois eventos. O fato de Carlos viajar e o fato de Carlos descansar. Então agora vamos desenhar a nossa árvore de probabilidade. Então eu tenho o evento certo, está aqui. Aí eu tenho dois ramos. No primeiro ramo é o fato do Carlos viajar. O Carlos viaja. Agora, e no ramo de baixo? Ora, no ramo de baixo eu tenho o complementar. Vocês lembram de conjuntos? O que é o complementar? Se Carlos viaja está no ramo, o que vai estar no outro ramo? Ora, Carlos não viaja, correto? Então existem várias maneiras de escrever isso. Tem lugares, depende muito da universidade, tá? Eu poderia escrever assim, ó. Eu poderia colocar um V e um Czinho em cima, que significa complementar, tá? Ok. Então eu tenho o complementar. Alguns livros também colocam um tio na frente para indicar o negativo, tá? Poderia ser assim, ó, um tio e a letra V, tá? Tanto faz. Eu gosto de colocar complementar. O que é complementar? É uma coisa que complementa. Então, se de um lado eu tenho que Carlos viaja, do outro lado eu tenho que Carlos não viaja. É óbvio, né? Se ele viajou de um lado, do outro lado ele não viaja. Agora, se ele viajou, aí eu tenho outro evento. Se ele viajou, pode acontecer duas coisas. Primeiro, ele pode descansar.
esse galho aqui ele descansa, ou seja, ele viaja e descansa. Por outro lado, ele pode não descansar também. Então eu vou colocar aqui ó, o Czinho em cima. Então é o complementar. Então se ele viaja, ele pode descansar. Se ele viaja, ele pode não descansar também. Beleza? Agora, se ele não viaja, ora, se ele não viaja, ele também tem duas opções. Ele pode descansar também, ou ele pode não descansar. Essa é a nossa árvore de probabilidade. Aqui eu já fiz os dois primeiros tópicos do nosso roteiro. Tá? Lembra que o primeiro é desenhar a árvore, desenhamos. O segundo é colocar os eventos. Nós colocamos os eventos. Quais são os eventos nesse caso? Ora, os eventos são o fato de Carlos viajar e o Carlos não viajar. Se ele viaja, ele descansa. Se ele viaja, ele não descansa. Se ele não viaja, ele descansa. E se ele não viaja, ele também não descansa. Essas são todas as opções possíveis. Não existe outras além dessa. Todas as probabilidades estão aí. Agora vamos para o terceiro do item do roteiro, né, o terceiro passo, que é preencher com as respectivas probabilidades. Então vamos lá. O que o problema está falando? Ora, o problema está dizendo que a probabilidade de Carlos viajar no próximo final de semana é de 60%. Então quer dizer que tem 60% de chance de Carlos viajar. Então nós vamos lá no ramo onde está escrito que ele viaja. Vou mudar de cor aqui. Vamos lá no ramo onde está escrito que ele viaja e vamos colocar 60%. Em decimal, 60% é o quê? 0,6. Então nós viemos aqui ó, e colocamos aqui 0,6. Então quer dizer que tem 0,6 ou 60% de chance de Carlos viajar. Esse é o primeiro dado do problema. Vamos continuar lendo. Agora, quando ele viaja, a probabilidade dele descansar é 80%. Vamos lá no problema. Então, quando ele viaja, ele tem 80% de chance de descansar. Veja, quando ele viaja, é o primeiro ramo aqui. Então, ele tem 80% para descansar. 80% em forma de decimal é 0,8. Correto? Então, ele tem 0,8 aqui, ó. 0,8 ou 80% de chance de descansar. Ok? Vamos continuar lendo o problema. Quando ele não viaja, a probabilidade dele descansar é de 40%. Então vamos lá no problema. Quando ele não viaja, é o ramo de baixo. Ele tem 40% de chance de descansar. Então, ele não viaja e 40% de descansar. Então eu vou lá nesse galho aqui de baixo, no ramo de cima, e coloco lá 40%, que é 0,4. É desse ramo que eu estou falando. Ó. Ele não viaja e descansa. Olha que probleminha tranquilo para poder resolver. Agora, se vocês, para quem fez aí a pergunta anterior, no caso do Andrei, que fez a pergunta anterior, agora eu vou completar os outros ramos com as respectivas chances de ocorrência. Seria, no caso, o item 4 do nosso roteiro lá que eu coloquei para vocês. Então, vamos preencher agora. Vou mudar de cor aqui. Vou colocar. Vamos preencher aqueles que a gente não tem agora. Olha, qual seria a chance dele viajar e não descansar? Olha, se para viajar e descansar ele tem 80% de chance, então para ele não descansar é o complementar, que seria 0,2. Então aqui ó, ele tem 0,2 de chance de não descansar quando ele viaja. Vamos completar na parte, o ramo de baixo. Se ele tem 60% de viajar, qual que é a chance dele não viajar? Ora, 0,4. Porque tem que dar 1. Cada divisão dessa daí tem que dar sempre 1. Beleza? Agora, caso ele não viaje, qual que é a chance dele não descansar? O complementar do de cima. Se era 0,4, então é 0,6. Ok? Pronto, pessoal. Tá aí a nossa árvore de probabilidade montada com todas as probabilidades. Agora é só olhar para a pergunta do problema e querer saber o que o problema está pedindo, né? Então vamos lá, vamos ler a pergunta do problema aqui. Ele está pedindo o seguinte: qual é a probabilidade
de Carlos descansar no próximo final de semana. Ou seja, quer saber qual é a probabilidade de Carlos descansar. Vamos marcar aqui no nosso... Vou marcar aqui de verde os ramos aonde ele descansa. Ó, presta atenção. Não, eu vou colocar desenhado mesmo aqui. Vou desenhar, colocar um amarelinho aqui. Ó. Vamos ver aonde que ele descansa. Ora, acompanhe comigo. Ele descansa aqui, nesse galho. Tá? Eu falo galho porque é completo. Ramo é quando é só um pedacinho. O galho é quando é completo. É igual a árvore mesmo. Eu tenho o ramo, que é a ponta da árvore, e tem o galho, que é um negócio mais extenso. Aonde que está a outra chance dele descansar? Aqui, ó. Percebem? Os únicos lugares que ele pode descansar é nessas duas situações. Então, o que eu vou fazer agora? Ora, vou descansar é nessas duas situações. Então, o que eu vou fazer agora? Ora, vou calcular as respectivas probabilidades. Precisava calcular todas desde o início? Não, não tem necessidade. Eu vou calcular o que eu preciso. Então, e depois vou somar. Então, aqui no canto, aqui do lado, eu vou calcular primeiro a probabilidade dele viajar e de descansar. Deixa eu já colocar numa anotação que eu coloquei no vídeo, para vocês entenderem, porque a anotação correta para isso daqui seria a seguinte: probabilidade dele descansar barra, isso aqui significa dado que, tá? Dado que ele viajou. Então essa é a anotação. Probabilidade dele descansar dado que ele viajou, tá? Quanto seria essa probabilidade? Ora, já aprendemos que é só multiplicar, então seria 0,8 vezes 0,6. Isso daqui me dá 0,48. Ok? Agora vamos calcular o outro ramo. No caso, seria o terceiro ramo, de cima para baixo. Probabilidade, seria esse ramo aqui, ó. Probabilidade de descansar, dado que ele não viajou. É o complementar. Tá? Descansar, dado que ele não viajou. Isso vai ser o quê? 0,4 vezes 0,4. Isso dá 0,16. Ok? Para responder o problema, então, o que eu tenho que fazer? Passo a régua aqui e somo os resultados. Isso daqui vai dar quanto? Aqui dá 4, 6, 0,64. Mas não está na resposta, mas é claro, porque está em porcentagem. Isso equivale a 64%. Ou seja, aí você vai todo contente lá nas respostas e marca lá alternativa C. E parte para o abraço e vai para a próxima questão. Ok? Dúvidas? Gostaria de lembrar vocês que a lista de exercício, aquela que está disposta no Classroom, ela é uma lista que eu tinha preparado para 2 temas, tá? Então, existe um vídeo lá que chama probabilidade condicional, tá? E eu não tiver, tá? Se não tiver mais nada, era isso que eu tinha para hoje. Vou deixar mais uns minutos aqui o áudio. Obrigado a todos, tá? Se houver alguma mudança para a semana que vem, eu aviso vocês antecipadamente.